Você pode até se considerar uma pessoa corajosa, mas será que o seu paladar consegue acompanhar? Existem comidas por aí que são verdadeiros desafios, e não estamos falando de temperos fortes ou pratos exóticos e normais. Estamos falando de curiosidades culinárias tão inusitadas que vão muito além do que a maioria das pessoas ousaria experimentar. Você sabia que alguns pratos são feitos de larvas vivas, ou que um dos cafés mais caros do mundo passa pelo trato digestivo de um animal antes de chegar à sua xícara? Isso mesmo! A maioria de nós jamais pensaria em tocar nessas comidas, quem dirá experimentá-las. Mas, acredite, são iguarias respeitadas em várias partes do mundo. E aí, será que você teria coragem de encarar esses pratos nojentos? Prepare-se para descobrir algumas das curiosidades mais surpreendentes que desafiam qualquer apetite. 1. Ácaro, em Islândia. Imagine abrir uma pequena caixa e ser tomado por um cheiro tão forte que parece amônia pura. O ácaro, uma curiosidade culinária da Islândia, é exatamente isso, carne de tubarão fermentada, uma tradição que desafia os mais corajosos. Esse tubarão, enterrado por meses, passa por um processo que o torna comestível, mas o cheiro permanece avassalador. Talvez você se pergunte por que alguém comeria algo assim. A resposta está na preservação de tradições centenárias. E, afinal, como dizem por lá, é o sabor da Islândia em sua forma mais pura. Falando em desafios, você estaria pronto para conhecer outras curiosidades gastronômicas pelo mundo? 2. Casu Marzu, Itália. Na Sardenha, a curiosidade por sabores inusitados vai além do comum com o casu marzu, um queijo que é, literalmente, vivo. Infestado por larvas de mosca, ele fermenta de uma maneira única, resultando numa textura cremosa que é apreciada por poucos e evitada por muitos. A parte mais curiosa? As larvas ainda estão saltitantes no momento de comer. Esse tipo de iguaria talvez seja difícil de compreender, mas para alguns, é um símbolo de tradição e coragem. E se isso parece extremo, espere até conhecer o próximo desafio culinário que vem do outro lado do mundo. 3. Balut, Filipinas. Nas Filipinas, a curiosidade culinária se materializa em um dos pratos mais controversos, o balut. Imagine segurar um ovo que contém um embrião de pato parcialmente desenvolvido, pronto para ser degustado. Ao quebrar a casca, o caldo é saboreado primeiro, seguido pelo embrião, que mistura texturas de carne e osso. Para muitos locais, é um petisco nutritivo e cheio de simbolismo cultural. Para outros, é um teste de coragem pura. Mas o que torna esse prato tão especial é o vínculo que ele cria com as tradições filipinas, desafiando paladares e preconceitos. E falando em desafios, que tal uma sopa incomum para variar? 4. Sopa de morcego, um palau. Se você achou que já tinha visto de tudo, espere até ouvir sobre a famosa sopa de morcego, servida em palau. Literalmente, um morcego inteiro é mergulhado em um caldo quente, formando uma curiosidade gastronômica que mistura tradição medicinal e sabores incomuns. A imagem do morcego flutuando no prato pode ser, para muitos, difícil de engolir em todos os sentidos, mas para os locais, é visto como um remédio que revigora o corpo. Talvez o verdadeiro teste aqui seja a coragem de quem se atreve a provar, porque essa sopa desafia a percepção de normalidade na culinária. E por falar em desafios, já imaginou um café com um toque exótico? 5. Café Kopi Luwak, Indonésia. Agora, vamos para o curioso mundo do Kopi Luwak, um café da Indonésia que desperta tanto fascínio quanto estranhamento. O processo começa quando os grãos de café são ingeridos por civetas, pequenos mamíferos que digerem a fruta e expelem os grãos, agora transformados, em suas fezes. Estes grãos são então coletados, processados e torrados, resultando em um café que muitos dizem ser o mais saboroso e caro do mundo. É curioso pensar que algo tão refinado vem de um processo tão, digamos, incomum. Mas essa é a mágica da culinária, transformar o inesperado no extraordinário. E por falar em extraordinário, o próximo prato é, literalmente, algo que se mexe no prato. Sanakji, Coreia do Sul. A culinária coreana traz uma curiosidade que desafia tanto o paladar quanto a habilidade de mastigar, o sanakji, ou polvo vivo. Servido ainda se contorcendo, este prato é uma verdadeira aventura gastronômica. A sensação das ventosas ainda se mexendo na boca é o que torna a experiência única, e também perigosa, já que o polvo pode grudar na garganta. Para os locais, é uma delícia cheia de frescor, mas para quem não está acostumado, pode ser algo um tanto quanto desconcertante. No entanto, essa combinação de frescor e movimento mostra que a culinária pode ser uma experiência completa, não só de sabor, mas de curiosidade e desafio. Agora, se você achou o cheiro forte até aqui, prepare-se para o próximo. 7. Surströmming, Suécia. Prepare o nariz, porque o surströmming leva o conceito de curiosidade olfativa a um nível superior. Este arenque fermentado sueco é conhecido pelo cheiro pungente ácido que emana quando a lata é aberta, algo tão intenso que é recomendado abrir debaixo d'água para evitar a propagação do odor. Curiosamente, apesar do cheiro quase insuportável, muitos garantem que o sabor é muito mais suave do que se espera. Para os suecos, é uma tradição celebrada em festas ao ar livre, longe de ambientes fechados por motivos óbvios. E se você achava que nada poderia ser mais excêntrico, espere até ver o que vem do México. 8. Escamoles, México. No México, a curiosidade gastronômica encontra seu auge nos escamoles, popularmente conhecidos como caviar de inseto.
Essas larvas de formigas são colhidas com cuidado e preparadas como uma iguaria requintada, com um sabor que lembra nozes, embora a ideia de comer ovos de inseto possa ser um tanto desafiadora para muitos. Para quem experimenta, a textura suave e o sabor peculiar são uma combinação fascinante. Além disso, os escamoles fazem parte de uma longa tradição culinária mexicana que valoriza ingredientes inusitados e naturais. E por falar em inusitado, você já ouviu falar de uma fruta tão controversa que é proibida em muitos lugares? 9. Durian, sudeste asiático. Considerada a rainha das frutas no sudeste asiático, o durian é uma curiosidade que desperta amor e ódio em igual medida. Seu cheiro é tão forte e pungente que a fruta é proibida em muitos hotéis e transportes públicos. Contudo, quem consegue superar o odor descobre uma polpa cremosa e doce, que alguns descrevem como uma sobremesa dos deuses. O curioso contraste entre o aroma e o sabor torna o durian uma experiência única, que poucos se atrevem a repetir, mas muitos buscam como um verdadeiro tesouro gastronômico. Agora, se o cheiro de uma fruta já é polêmico, espere até conhecer o próximo item, que envolve meses de preservação. 10. Ovo do século, China. O ovo do século, uma curiosidade chinesa milenar, desafia as expectativas tanto visuais quanto gustativas. Preservado por semanas ou até meses em uma mistura de argila, cinzas e outros ingredientes, esse ovo de pato, galinha ou codorna transforma-se em algo completamente diferente. A gema adquire uma cor verde escura e cremosa, enquanto a clara se torna um tom âmbar translúcido. O sabor? Rico e intenso, com notas de enxofre que intrigam alguns e afastam outros. Para os chineses, é uma iguaria servida em ocasiões especiais, provando que a paciência na preparação pode revelar sabores profundos e inesperados. Depois de conhecer essas iguarias nada convencionais, surge a pergunta: você teria coragem de experimentar alguma delas? São pratos que desafiam o olfato, a visão e até a coragem, mas, para muitos, representam muito mais do que uma simples refeição, são tradições, símbolos culturais, acima de tudo, experiências únicas. E se você ficou curioso para descobrir mais curiosidades como essas, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo interessante e continua aprendendo sobre o mundo de uma forma que você nunca imaginou. Então, qual desses pratos seria o seu próximo desafio?